Boa noite a todos. Eu sou o professor João Ronaldo Soares, do Teacher Drone, do canal no YouTube, não é? E hoje nós estamos iniciando o nosso primeiro talk show do ano, não é? Com o tema Holograma em Sala de Aula. E fizemos um convite aceito pelo professor Alberto Rodrigues, né? Professor lá da cidade de Piraju, interior de São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, né, de poder compartilhar um pouco a nossa experiência com os demais participantes, né? A gente, na realidade, fica muito feliz e honrado, né? Nesse momento de pandemia, a gente conseguir desenvolver alguma coisa possível, né, dentro desse caos todo, para ajudar na educação, né, e no ensino-aprendizagem dessas crianças e jovens. Perfeito. Professor, uma pergunta que não quer calar. Todo mundo quer saber, né? Como é que surgiu essa ideia de trabalhar com hologramas, né? E principalmente com crianças. E a gente percebe que são crianças carentes, como todas as crianças do Brasil, né? O senhor mora numa cidade pequena, não é? Não tem muitos recursos, como a maior parte das cidades do interior do Brasil. Como é que surgiu essa ideia desse engajamento de holograma, holograma é alguma coisa assim de tecnologia do século XXI, né? Trazer isso para a sala de aula. Conta um pouquinho sobre isso, por favor. Então, João, é uma história um pouco longa, porque eu já venho desenvolvendo esse trabalho já há 4, quase 5 anos, né, na escola, mas é porque eu sou muito curioso, né? Então, na realidade, a gente que trabalha com artes, a gente acaba desenvolvendo essa habilidade, né, da curiosidade e querer descobrir como as coisas acontecem, né? Então, comigo funciona dessa forma, né? Eu gosto de pesquisar o que tem diferente, o que acontece de diferente, e eu sempre começo o meu trabalho fazendo determinadas perguntas e hipóteses, né? Como é que eu posso utilizar determinada técnica ou determinado assunto, ou como é que eu posso trabalhar e fazer essas conexões dentro das aulas de artes, né? Então, em 2016, no início do ano, eu estava terminando o meu curso de mestrado na Unesp e eu estava fazendo uma disciplina chamada Arte Interativa, né? Então, essa disciplina, ela estava nos mostrando, e realmente o que acontece é o que a gente vê muito nas exposições hoje em dia, né? Então, as artes, elas estão buscando na tecnologia formas de expressão e de comunicação e interação do público com a obra de arte, né? Então, se a gente for em qualquer exposição, no museu, geralmente a gente tem o uso das novas tecnologias, tanto a realidade aumentada, a gente tem dispositivos que acionam conforme você passa, ou de movimento, ou de calor, e a obra se transforma. Então, a obra acontece com a interação do público com essa obra, né? Então, a gente tem muito isso. E nessa aula, um amigo me mostrou no celular dele e falou assim: olha, Beto, que interessante isso daqui, um holograma caseiro, né? E eu fiquei olhando aqui, eu falei, nossa, coisa interessante, né? Uma coisa tão simples que é feita com plástico transparente, né, sobre um celular, quer dizer, uma pirâmide invertida que é colocada no centro do celular. As imagens do vídeo do celular, elas são projetadas nessa superfície transparente. Então, Me ela parece que no causa... YouTube, professor, me parece que no YouTube existem filmes assim para você assistir dessa forma, não é? Existe alguns filmezinhos já prontos e tal. E isso é o quê? Você, na realidade, o reflexo da luz nesse plástico, nessa superfície transparente, e daí ela causa a ilusão que tem um objeto, uma pessoa dentro daquela pirâmide pequenininha. Então é tudo muito pequenininho. Então é um experimento da internet que alguém inventou isso e trouxe como forma de entretenimento. O que eu fiz, na realidade, foi pegar essa ideia que já existia na internet e ressignificar. Então, eu faço as perguntas: como é que eu posso utilizar isso dentro de uma sala de aula para crianças carentes? Como uma ferramenta para aguçar essa curiosidade da criança sobre os assuntos abordados dentro da sala de aula, e também para encorajar e estimular, né? E fazer com que a aula seja mais atrativa
principalmente para essas crianças que são da geração digital, que a gente fala, né? Eles já nascem aprendendo, mexendo no celular, né? É uma coisa assustadora, a gente percebe isso nitidamente. Então, como eu trabalho com a educação infantil, que são crianças de 4 anos, e o ensino fundamental 1, que são crianças até 9 anos, e 10, né? Então, são crianças que eu percebo muito essa mudança de um ano para o outro, né? Então, vai mudando a turma, então eu pego lá a criança de 5 anos, daí o ano que vem eu pego outra criança de 5 anos, eu já vejo uma mudança significativa nessa percepção do mundo digital, né? Então, eu trouxe essa ideia para a escola, inicialmente, e fui pesquisar mais, né? Porque eu acho que na educação a gente precisa ter o professor pesquisador, né? Não aquele que só replica aquilo que já existe, mas que ressignifica o que já existe. Então, quando eu vi Professor, só um adendo. Quando o senhor trouxe holograma, as crianças conseguiram fazer a imagem delas aparecer no celular? Sim, então, aí tem um processo, né? Para a gente entender como é que funcionou, eu descobri na internet também que existia uma cantora holográfica no Japão chamada Hatsune Miku. Essa cantora eu achei incrível porque leva multidões até hoje, né? São assim shows com pessoas gritando enlouquecidamente pela cantora. Só que a cantora é holográfica, ela é um Ela mangá, não existe, ela é um ela é uma desenho, ela não produção. existe. E aí eu fui pesquisar sobre isso também. Então aí eu descobri que ela, na realidade, foi criada a partir de um programa de voz, né? Então é um programa que recria uma voz que não existe e eles fazem a música. E aí eles criaram Hatsune Miku, que é essa personagem. Então, eles projetam, porque na realidade não é uma holografia, ela é uma imitação holográfica, é uma tentativa de uma aproximação máxima que eles puderam, que eles conseguiram para dar essa impressão e essa ilusão ótica de que ela estava ali presente, esse desenho, porque é um desenho em tamanho real. Tem uma E é experiência que eles trazem cantores que já faleceram, como o Fred Mercury, para o essa palco, né? técnica, é essa A mesma técnica. Só que técnica, o né? que acontece? Essa técnica, ela o ambiente é preparado para fazer essa mágica ilusionista, né? Então, por exemplo, você pode trabalhar com fazer, por exemplo, essa pirâmide pequena gigante, porque a técnica ela é bem simples. Então, dependendo do ângulo que você está vendo, você tem essa ilusão, né? Então, por exemplo, essa pirâmidezinha invertida, ela é feita com 45 graus, né? E aí, Certo. no celular, a imagem aqui tem uma imagem, e aqui é a superfície transparente. Essa imagem é refletida aqui. É basicamente o que acontecia com a Monga do Play Center, que a gente tinha aquela ilusão Eu que a lembro mulher disso, estava se eu lembro. transformando. O pessoal saía Então, correndo, né? exatamente, porque na realidade existiam os dois personagens, só que um estava escondido. Então era uma superfície transparente, em cima a gente tinha uma luz, então conforme eu mexo a luz para cá, vai iluminar a menina. Então a menina vai aparecer através do vidro. Então você não consegue saber que ali tem um vidro porque está tudo escuro, o ambiente preparado. Então você vê a menina ali. Aí quando essa luz ela passa pelo vidro e começa a iluminar, escondido aqui atrás tem um macaco, a imagem do macaco é refletida nessa luz, nessa superfície. E aí causa essa ilusão de que a menina está se transformando Isso no mesmo. macaco. Aí quando eles põem direto no macaco, aí é a hora que o macaco sai lá pessoalmente e tal. Então é uma ilusão holográfica, né, também, é a mesma técnica. E isso é feito com esses cantores que aparecem e tal. Se você observar bem atentamente, dependendo do ambiente, você vai conseguir ver uma superfície transparente. Pode ser um vidro, como pode ser uma tela hiper fina, alguma coisa muito bem escondida, né? Então, geralmente Professor, tem uma deixa eu imagem. aproveitar e fazer uma pergunta, me desculpe, né? Assim a gente vai adiantando.
Como é que o senhor fez para ficar um holograma grande? Que a gente vê na reportagem aquela menina, né? É uma aluninha assim, fala, poxa, como é que conseguiu aparecer uma menina em tamanho real? Você deve ter usado uma superfície que a gente vê ali, parece um acrílico, não é isso? Sim, é a mesma técnica, né? Então, estou só dando essa introdução para a gente entender, porque geralmente quando eu falo muito do holograma, o feito final, né? As pessoas ficam, Isso. nossa, como que foi feito, né? E por isso que eu estou falando disso tudo da introdução, para a gente poder entender como que é simples. O simples a gente consegue levar para dentro de uma sala de aula numa cidade pequena, né? Então, quando eu fiz esse copinho, né, em cima do celular, as crianças construíram o primeiro projeto, tá? Esse é o primeiro passo. A gente fez os copinhos e colocamos em cima do celular. Só que aí o que a gente fez? Eu gravava essas crianças contando histórias, esse primeiro projeto, contando histórias sobre a lenda e mitos da nossa região. E essas Folclore. imagens, folclore, e enviava esse material para uma outra escola que também eu estava desenvolvendo lá. Então a gente se comunicava, eles conseguiam ver os outros alunos dentro desse display em miniatura, contando essas histórias, como era a sua escola, ou histórias que eles sabiam sobre folclore. E isso acabou de ser, foi um projeto muito legal, porque outras crianças de outros países também filmaram e enviavam para mim os vídeos com fundo preto. A técnica é simples. Você vai filmar ou com fundo preto ou com chroma key, que é aquele fundo verde, depois você tira o fundo verde e deixa tudo escuro, né? Para ficar só a pessoa, e ali você consegue ter essa ilusão, porque vai aparecer só a pessoa, porque o preto não é refletido, né? Então a técnica Então não é essa, precisa só nenhum aplicativo? Não tem nenhum aplicativo para fazer isso? nada, eu só usei um programa de vídeo para fazer isso. Eu usei vários programas inicialmente, que eu não conhecia outros, né? Os que tinham gratuito, que era um que chamava VSDC Free, que era bem simplesinho. Eu utilizava para fazer as 4 partes, né? Porque você tem que ter 4 partes, 4 lados para colocar o objeto ali dentro. Então, qualquer lugar que você olhar, você vai ver a imagem. E depois agora não, agora eu estou com Filmora, que eu descobri que é pago esse programa, mas uma pessoa me emprestou e eu consegui fazer um trabalho mais elaborado dessa vez com a pandemia, né? Então esse projeto foi feito no ano passado, no 2016, a primeira vez, para a gente discutir sobre essa questão da comunicação. Nessa época a gente discutiu sobre a possibilidade de um futuro a gente se comunicar através de hologramas, né? E aí quando a gente fez esse experimento, e fez o experimento já com um plástico transparente, projetor comum, nós preparamos essa imagem da mesma forma com fundo preto, e a gente projetou. Então, quem estava na frente via a imagem refletida ali. Então, É o caso da dependendo de menina que como está na é o reportagem. caso da menina, que é o que eles fazem com a cantora holográfica do Japão, que eu tinha percebido. Se vocês procurarem essa cantora holográfica, vocês vão ver que tem um projetor no fundo do palco. E na frente tem uma superfície hiper mega transparente, entendeu? Então, esse projetor aqui também é um projetor de alta definição, né? Que não é o meu caso, que eu não tenho. Daí o ambiente escuro, né? Que é o palco e tal, dá essa ilusão, causa realmente essa ilusão. Então, é essa técnica que elas usaram. Essa menina que aparece na reportagem sua, né? Ela interage, você criou um vídeo, ela contando uma É história, um tem vídeo. áudio. Tem áudio, tudo, normal, uma pessoa falando. E assim como era nos copinhos. Então, como que a gente fez? Quando a gente voltou às aulas, em 2020, quando teve a pandemia, eu pensei em reutilizar essa ideia, porque como a gente já refletiu a possibilidade de a gente não estar presente num futuro próximo, de repente a gente vem com a pandemia. E aí você fala, puxa vida, parece que a gente estava prevendo o futuro, né? A gente discutiu isso. Será que um dia a gente poderia encontrar uma situação de que o professor não pudesse estar presente, né? E de repente chega a pandemia, E 4 é um anos momento. depois. Aí eu falei, é um momento de tentar pôr em prática isso.
Então, eu fiz na minha casa, fiz os 200 displays, que são essas piramidezinhas, higienizei, entreguei para os pais, os alunos, e aqui na minha casa eu gravava os vídeos. Como eu trabalho com criança, eu gravava vídeo contando histórias e fazendo ligações, trabalhando com temas relevantes para aquele momento. Então, eu contava essas histórias. Então, aqui mesmo eu montava um fundo verde, com esse celular aqui, me filmava de corpo inteiro, contando essa história. Depois eu levava para o computador, tirava esse fundo verde, deixava preto, conseguia criar em volta de mim uma luz mais branca para poder, na hora de projetar, me aparecer melhor. E desses vídeos eu criava a história e imaginava, por exemplo, eu sempre chamo uma fada contadora de histórias, por exemplo, quando eu conto. Então eu estava lá falando, vamos chamar a fadinha contadora de histórias. Por conta do teatro eu já tenho mais facilidade, entendeu? Perfeito. Então você traz a história de vida para dentro também da educação. E aí eu chamava a fadinha, então eu fazia como se ela estivesse aqui, imaginava. Aí na edição do vídeo eu colocava essa fadinha, esse objeto, fazia essa mágica acontecer, entendeu? E aí depois eu enviava esses vídeos, os grupos de WhatsApp, expliquei para as mães como utilizava o display, elas acessavam e conseguiam ver o professor miniatura nas casas. Então era uma tentativa de diminuir esse distanciamento social e trabalhar a afetividade, né? Porque Muito a gente precisa legal. ser um Muito. pouco menos conteudistas e a gente trabalhar a imaginação criadora dessas crianças, a gente trazer essa criança para a escola. Aí passou esse projeto, foi muito bom, deu uma repercussão muito legal e tal, que foi através do holograma caseiro. Quando a gente retorna esse ano, a gente tem uma outra situação, problema, porque eu falei, a gente vai ter que ouvir essas crianças. Para elas são coisas muito difíceis e complicadas. Se para nós já é uma coisa complicada, você ter que ficar dentro de casa, não poder ver pessoas. Imagina para uma criança que não pode ver o avô, não pode e lidar com a questão da perda, do medo, né? Porque eles têm acesso a todos os veículos de informação. Como é que eu iria ouvir essas crianças e promover uma troca de experiências dentro da sala se eu não posso promover um encontro físico? Porque mesmo com as voltas às aulas, as aulas foram divididas. Cada dia era uma turma diferente, esquema de rodízio, entendeu? Certo. Então, o amigo que eu estudava, por exemplo, eu estudo com você, e aí eu estou numa turma A e você é da turma B, eu nunca vou te ver, entendeu? Então, como é que eu poderia ouvir sua história se eu não posso ter o contato físico? Aí eu pensei nessa possibilidade do holograma em tamanho real, que na realidade é uma projeção em tamanho real. Então, eu gravei os relatos das crianças de como elas se sentiram nesse momento, como elas imaginam que será o futuro na visão de uma criança, como elas, se elas queriam falar algum assunto que estava incomodando, né? E fui gravando. Aí eu levei, fiz de novo as edições, mas aí eu fiz em tamanho uma única edição, né? Uma pessoa só e não dividi em 4 partes. A única diferença é essa. E esse vídeo eu projetei num acrílico transparente, só isso, num ambiente um pouco mais escuro. E aí quando você projeta, dá a impressão de que a pessoa apareceu ali na sua frente em tamanho real. Então, as crianças puderam ter essa ilusão ótica de ouvir a história do outro. E nesse momento também é um momento que a gente tem que trabalhar a escuta atenta, né? Ouvir mais as pessoas, o que elas têm a dizer, o que elas têm a ensinar. E as crianças começaram a fazer esse trabalho. E foi muito interessante, porque muitas crianças não estavam travadas mesmo, assim, para falar sobre o que estava sentindo. E daí, conforme o projeto foi caminhando, elas começaram a se soltar e falar o que estava sentindo, né? Então, esse é um trabalho que foi utilizado. Aí eu falo, mas é tecnologia. Não, é tecnologia e arte, porque o papel da arte é fazer a gente se expressar. Então, quando eu uso a linguagem audiovisual, que é o celular, a criança começa a se expressar.
como se fosse cinema, né? Como se fosse um Então, foi curta-metragem. uma sacada A única incrível, diferença professor. é a Você só está forma usando a de... tecnologia, você só está usando a tecnologia como um veículo. Você usou a arte como possibilidade de expressão dessas crianças, dos seus sentimentos, a elaboração da perda, a elaboração da tristeza, a elaboração da solidão. Eu suponho que muitas crianças devem estar sentindo também depressão, tem muitos adolescentes em depressão nesse momento, né? Então, é uma possibilidade incrível delas se verem, não é isso? E interagirem Exatamente. umas com as outras, como se fosse mágica, não é, professor? Eu fico imaginando se as crianças não ficaram encantadas com esse trabalho. Como foi a Ficaram, reação sim. delas? Elas ficaram encantadas, assim, estimularam outras crianças que... Porque eu não obrigava eles a ter que falar, né? Aí outras crianças se sentiram encorajadas a dizer o que sentiam, né? Quando viam os colegas aparecendo holograficamente, entre aspas, né, na frente. Então eles começaram a contar várias histórias, assim, e são histórias emocionantes, de perda mesmo, né? De gente que eles conheciam, gente que... O tio que pegou Covid, a avó que faleceu de Covid, né? Então, você vai lidando com isso com cuidado, né? E também elas se sentiram acolhidas no retorno às aulas. Porque quando você volta para o ambiente da escola e você não é ouvido, né? Quando você é ouvido, você se sente acolhido, né? Então, você dá atenção para o que o outro está sentindo. E esse foi um trabalho que a gente percebeu que deu uma melhora significativa até nas outras disciplinas, né? Eu dou aula uma vez por semana para cada turma. Eu também não apareço todos os dias para ele, quer dizer, cada turma. Por exemplo, se eu vou na segunda-feira, eu pego a turma A. Aí na outra segunda-feira, eu vou pegar a turma B. Depois a turma Então, você C. vê Só muito poucos alunos. muito pouco. E aí eu também fiz os meus hologramas. Os dias que eu não estiver na escola, eles, eles também me verem, contando uma história de 3 minutos que seja, né? Entendeu? E os alunos que ficaram em casa, porque nem todos optaram pela volta presencial, os que ficaram em casa, esses vídeos produzidos, esses relatos das crianças, eu fiz o holograma caseiro para eles verem pequenininhos os amigos em casa. Então, eu usei as duas técnicas nesse projeto. É como se eu tivesse ampliado a ideia do ano passado. Só que dessa vez, eu dei voz para o aluno. O aluno é o protagonista, não o professor Excelente. holográfico, entendeu? E com isso, professor, os alunos se engajaram nesse projeto, tenho certeza, porque eles puseram a mão na massa, não é isso, professor? Sim, porque na realidade eu gosto muito dessa coisa da participação coletiva, entendeu? Tanto da participação coletiva e do fazer artístico. Eu acho que a gente aprende fazendo, né? A teoria é muito importante, mas a gente tem que colocar em prática. Então, quando você começa a propor, eu uso muito essa palavra, em arte a gente usa muito, que chama experiência. Você propor a experiência, que é a vivência do fazer artístico, que é aquilo que você sente que é único e é seu, né? Então eu não tenho como avaliar se você aprendeu ou não e o quanto que você aprendeu de uma medida quantitativa. Mas eu tenho como perceber em determinados momentos que houve uma ação modificadora em você, por uma palavra, um comportamento, entendeu? O problema da nossa educação hoje é que as linguagens artísticas, as expressões artísticas, elas não estão sendo tão valorizadas quanto deveriam, principalmente nesse momento de retorno às aulas, depois aí desse trabalho, desse susto que foi a pandemia, Parece né? que a escola Então está a gente preocupada com precisa conteúdo, não é, professor? Então foi perdido o conteúdo o tempo conteúdo, inteiro. então vamos correr atrás do conteúdo e se esquece desse ouvir o aluno, dos seus sentimentos, né? De como foi essa passagem. Não, as pessoas querem preparar o aluno para fazer o vestibular, né? Quer Exato. preparar o aluno para passar de ano, mas não está Só preocupado com o aluno como ser humano, né, professor? E a arte traz essa possibilidade, né? E na Na realidade, o que a realidade, o gente que a gente vê vê por exemplo, é, é por um exemplo, preparo um preparo para para a faculdade, a faculdade. para o trabalho, mas não prepara para a vida. Isso.
Não prepara, ninguém vem que com é manual. Como é que eu vou lidar com o chefe? Como é que eu vou lidar com o colega de trabalho? Como é que eu vou lidar com o meu a pai? questão da perda, do não conseguir, como é que eu lido com os outros sentimentos? Com sentimentos, que é por isso que a gente está vendo uma sociedade muito individualista, porque não consegue perder, é extremamente competitiva, né? Eu quero, custe o que custar, determinada coisa. E a escola tem um papel fundamental porque é um primeiro ambiente que ele tem relações sociais. E Perfeito. por isso que a Muito gente, bom. nesse retorno às aulas, a gente tem que trabalhar as habilidades socioemocionais das crianças. Professor, perfeito isso, né? Eu tenho um grupo no WhatsApp, eu vou convidar o senhor para participar. A gente chama Projeto Kairos e nós trabalhamos esses 4 pilares, né? Nós estamos contra esses 4 pilares: consumo exacerbado, né? Materialismo, egoísmo, que as redes sociais reforçam o egoísmo, principalmente Instagram, né? E em vez de desistir a competição, a colaboração, né? Nós temos Sim, uma cultura que prega a ausência, a pobreza, a miséria, e não a abundância, que a natureza é abundante. Na natureza não tem lixo, é o homem que produz lixo, né? exato. Então, é uma mudança de mentalidade. E eu queria aproveitar e mudar um pouquinho o foco, professor. As pessoas que estão aqui me perguntaram muito, poxa, e se eu quiser fazer como o professor fez, né? Eu levar para a minha sala de aula um projeto como o seu, que o seu projeto, professor, serve de modelo para muitas possibilidades. Enquanto o senhor estava elaborando aí, eu estava pensando, falei, puxa, já dá para mudar as minhas aulas aqui, né? Eu preparo alunos para o mercado de trabalho, eu dou cursos de qualificação profissional, né? Então, a gente vê que, enquanto a maioria das escolas estão preocupadas com o conteúdo, a gente podia se preocupar primeiro com o ser humano. E, a partir do ser humano, construir o que ele precisa para entrar para o mercado de trabalho, né? E aí eu queria te perguntar, qual que é a receita técnica para montar isso que o senhor montou? Qualquer um de nós aqui conseguiria fazer isso? Eu sei que aquele da pirâmide no celular é fácil, porque eu já vi isso, né? Eu até pesquisei antes de procurar falar com o senhor, mas eu quis pensar a respeito desse display com a projeção. Sabe o que me lembrou, professor? Desculpa, o meu pensamento está viajando. O senhor já assistiu aquele filme A Máquina do Tempo? Foi produzido em 2001. Hum, Assistiu o eu acho que filme? eu não sei, não lembro se eu assisti. Por título eu não sei. Mas então, no filme é um personagem, né, que ele viaja do H.G. Wells, né, foi escrito no século XIX. Ele vai para 2030 e tem esses displays que o senhor está falando, no século, em 2030. Então tem uma inteligência artificial que interage com ele por esse display. Tem um display ali na biblioteca e ele anda, o personagem anda por ali numa projeção holográfica. A hora que eu vi a sua projeção com a menina, eu me lembrei do filme, Então, isso é entendeu? uma coisa que eu fiz em 2014, essa ideia de projeção na coisa transparente por causa da Rádio Sunimico, 2016. 2018, a Universidade Imperial College, lá de Londres, fizeram a mesma técnica, só que eles tinham estrutura, entendeu? Eu fiz aqui com Você fez crianças caseiro, pequenas, mas né? deu, né? Eles tinham. E eles fizeram a mesma coisa. Daí, na pandemia, eu falei, pois agora eu vou fazer, entendeu? E fiz. Só que o que acontece? Eu tive que pesquisar materiais, que é quando a gente fala do professor pesquisador. Porque é complicado realmente a gente trabalhar, todos, quem que é professor sabe o quanto que a gente trabalha dentro da sala de aula, de preparar a aula. A gente tem reunião pedagógica que às vezes não funcionam de nada, porque eles só fazem a reunião para cobrar papel, né? Sim. E É não para burocrático. discutir. Exatamente, burocrática não é para discutir o processo de ensino-aprendizagem, o que pode ser feito, ou compartilhar experiências de outros profissionais que estão fazendo coisas incríveis, né? E assim, a gente, os professores, como eu sei que tem vários aqui, sabem o quanto é difícil você estar sozinho dentro de uma escola quando com ideias que você sai da caixa, entendeu? Porque a própria estrutura do ensino, ela é feita de concreto, certo? A escola é feita de concreto e emparedada.
entende? É feita de concreto, é emparedada, o chão é de concreto. Mas quem torna tudo muito mais colorido é a presença do professor e do aluno, né? Então a gente sabe o que acontece dentro de uma sala de aula, a gente está no olho do furacão chamado educação, né? E quando você começa a desenvolver projetos que saem dessa estrutura toda, é muito cansativo, porque você, além de você atender o sistema pede, você tem que se desdobrar com novas formas de ensinar e aprender, que eles realmente não dão valor, né? Esse projeto é um projeto que eu tive que investir dinheiro, por meu dinheiro, sempre fiz isso, não reclamo, fico muito feliz, porque eu acho que o meu papel na educação é realmente não transformar, né, porque eu acho que é muita pretensão, mas pelo menos mostrar determinados caminhos possíveis de serem percorridos por essas crianças. E quando eu fiz Aquela esse projeto superfície, professor, é muito eu, grande. é, Como que o senhor construiu aquilo? então, aí para chegar aí, então eu tive que pesquisar na internet e buscar isso na internet, então eu achei no Mercado Livre mesmo, eu pesquisei lá acrílico, fui atrás de várias empresas aqui que fazem acrílico para banheiro, de box de banheiro, Sim. só que era muito caro. E eu tinha que fazer o teste primeiro, né? Para ver se Aquilo é ia dar uma certo. fortuna, É. professor. E aí eu falei, como que eu vou comprar uma coisa que não vai dar certo, se eu não sei se vai dar certo? E aí, só voltando um pouquinho, antes desse projeto estar todo concluído, eu já fiz isso lá em 2017 com um projeto de holograma dessa superfície. Só que eu fiz com um tecido hipertransparente, eu fui buscar, porque eu não tinha dinheiro, né? Peguei Claro. um tecido chamado, não sei, não é voal, né? É um tecido muito transparente, que eu vi o mais fino que eu podia, branco, e peguei uma moldura, um quadro, e colei. E daí eu projetei. Na hora que eu projetei, deu o efeito, entendeu? Puxa vida, Deu um olha que super bacana. efeito com o próprio tecido transparente, que é possível fazer. Tanto é que eu estou usando agora essa moldura. Eu tenho nas duas escolas que eu estou dando aula, eu estou fazendo agora a troca de relatos entre os alunos. E Então, a você está outra usando escola, tecido agora, não o acrílico. tecido na outra escola, porque tem que ter dois, né? E um tecido na outra escola, eu fiz um quadro gigante de 2 metros por 1,40 e colei esse tecido e levei para outra escola. Nessa escola que eu tô, eu descobri que tinha um acrílico transparente, chama cristal, acrílico cristal, no Mercado Livre, cara, acho que uns R$ 200 e pouco, a chapa que eu queria. E ele é fino, a espessura dele é muito fina, então ele vem dobrado. Aí eu comprei, falei, bom, se der certo, deu, se não der, perdeu o dinheiro. Comprei e coloquei lá na escola e projetei a imagem. Aí a imagem vazava, porque ele é extremamente transparente. Então não pode ser tão transparente. Aí eu falei, perdi o material. Falei, e agora o que eu vou fazer? Aí eu pesquisei de novo na internet e descobri que tem um spray que imita jateado de vidro. Eu vi lá no teu É, da menina que parece um vidro jateado. É um isso. Daí spray? com aquele spray eu joguei e aí ele ficou opaco. Aí consegui dar a impressão. Você pode deixar até um pouco mais claro com esse spray sem passar muito, né? Faz uma demãozinha assim que já dá. Então aí eu consegui dessa forma dar esse efeito nessa escola especificamente. Mas também pode usar um tecido transparente. Que eu fiz isso com um outro projeto chamado moldura holográfica. E o projetor, professor? Que projetor o senhor usa? Projetor comum da escola, o que eu tinha lá. O projetor comum, assim, que Aquele o pessoal. Epson preto que todo mundo Sim. usa para apresentação. Entendeu? É isso daí. Porque na realidade o que acontece? A técnica é fundo preto, só deixa a pessoa, de preferência com uma roupa clara, entendeu? Tira o fundo, deixa preto e projeta assim. Então, Na chroma key, tem que superfície, usar o chroma key, pode, a pessoa pode até gravar no fundo preto, por exemplo, colocar alguma coisa preta aqui atrás que e dá eu certo com uma roupa também. branca, também dá. A primeira vez que eu fiz foi assim, não foi com o chroma key. Agora eu melhorei a técnica, né, um pouco mais assim.
Mas a primeira vez foi com Perfeito. fundo preto. O senhor tem um canal no YouTube, professor? Então, eu tenho tem esse canal, que é o canal que é o Holograma Postal, o nome do canal, porque já era utilizado para o outro projeto em 2014, em 2016, né, que eu fiz. Então, tem até uns vídeos antigos lá, do início do projeto, e agora tem os vídeos, que são os vídeos atualizados desse projeto do ano passado e desse ano. E lá tem várias matérias que já saíram sobre esse projeto que eu explico certinho como é que utiliza, dá para ver certinho. Você tem lá a explicação no YouTube, então? As matérias explicam como é que eu fiz. Perfeito. Essas duas últimas que saíram, uma saiu no Fala Brasil, na quarta-feira, que explica bem, e a da Fátima Bernardes também explica bem. Mas E eu não você coloquei lá o tem, da Fátima Bernardes, porque eu fiquei com você medo. tem os links, professor? O senhor podia compartilhar O os da links Fátima conosco. Bernardes, se você procurar professor holografia Fátima Bernardes, vai aparecer o dessa semana. Eu vi lá Entendeu? na Aí tua, você tem. colocou no teu Face, não foi, professor? Foi, mas aí eu não coloquei o link, né? Aí tem que procurar no YouTube esse link. Que é no Globoplay que dá pra ver, né? Eu fiquei com medo de pôr o vídeo agora, por enquanto, no YouTube. Mas depois aí a Globo tira, né? Do ar. Eu falei, então eu vou deixar um pouquinho. Mas o outro do Fala Brasil já tá no canal do Holograma Postal. Então a gente encontra onde essa reportagem? No canal do YouTube chamado Holograma Postal. Holograma postal. Perfeito. Exato. Professor, o que o E senhor se acha de a você... gente abrir? Continue, Pode pode falar. continuar, por favor. Pode falar. Não, e assim, lá também tem alguns vídeos das minhas aulas dos hologramas caseiros, né? Que também, se quem quiser, pode utilizar também. Perfeito. Acho que é uma dica muito boa. E eu acho que essa troca, professor, é interessante porque as pessoas podem aperfeiçoar e eu acho que a inteligência coletiva é muito maior do que a inteligência da gente. E, Quando a gente compartilha, as pessoas aprimoram. Fala, professor, o senhor, não, já, né? O senhor já pensou em fazer usando um plástico tal, né? Assim, assim, assado? tem Poxa, um é magnífico. projeto que chama holograma, que é a moldura holográfica, não sei se tem nesse canal, deve estar em outro. Mas se procurar moldura holográfica vai achar. Que é a mesma técnica de projeção, só que eu fiz os quadros, porque eu trabalhei, por exemplo, a Mona Lisa. Então as crianças pesquisavam sobre o quadro, a gente reproduziu, a menina se vestia de Mona Lisa, a gente reproduziu a menina de Mona Lisa, e aí o quadro se mexia. Então era uma moldura, e aí o projetor atrás. Então a pessoa olhava, e aí o quadro mexia e falava, eu sou a Mona Lisa, explicava sobre quando que foi feito A o obra. quadro, a obra e tal. Porque essa ideia eu também busquei de uma exposição que tinha na Pinacoteca do Estado de São Paulo, que a IBM fez um trabalho com inteligência artificial. Então, por exemplo, os quadros que tinham, você chegava com um aplicativo, né, e ouvindo assim, e você conseguia interagir com o quadro. Então, eles tinham um banco de dados desse aplicativo que eles colocaram várias informações sobre o quadro, sobre o artista que fez e tal. E aí o aplicativo que era a inteligência artificial, ela respondia o que você perguntava. Então você perguntava qualquer coisa pro quadro. Assim, sei lá, o mulato lá. E perguntava para ele, por que que você tá assim sem camisa? Aí a inteligência artificial falava, não, porque a época que eu fui pintado por tal pintor, era uma época, em tal região era assim, assado, era muito quente, por isso que eu tô desse jeito. Então era O incrível como o quadro vira um projeto professor, não é isso? O quadro vira um respondia, professor. exatamente. Pode ver, chama assim A Voz da Arte, o nome da exposição. E aí, baseado nisso, eu fiz o holograma da imagem falando, mas ela é pré-gravada, né? Porque eu não tinha Eu sei, condição de fazer eu ao vi uma vivo. coisa parecida e fiz com os meus alunos, professor. Eu gravava, os alunos faziam a apresentação deles, né? Num cartaz, né? Sobre trabalho, sobre profissões. Aí eles gravavam a voz e salvavam no Google Drive e a gente convertia em QR Code. Punha o QR Code no quadro e com o celular, então todo mundo ouvia sobre aquela profissão que o aluno pesquisou, né? Então Dá eu para vi fazer isso. isso. É,
E realmente, a gente começa a criar as coisas novas, parece que incomoda, né, professor? A escola não gosta muito, né? Eu No meu caso, comecei... graças a Deus, eu tenho uma professora, uma gestora muito boa. Mas eu moro em cidade pequena, né, João? Sim, E assim, aí você incomoda, por exemplo, políticos, né? Porque, por exemplo, eu fiz um projeto que foi vencedor no ano passado e eu usei o QR Code. Chama Códigos da Cidade, quem quiser pode procurar também. Mas eu certo. trabalhei com o lixo e a questão do consumo. E as crianças produziram vários vídeos, que depois virou uma amostra de curtas-metragens, mas a gente distribuiu os QR Codes na cidade. Então eram vídeos que as pessoas acessavam e as crianças eram animais falando sobre a questão do Da descarte preservação sustentável. ambiental. Exatamente. E isso gerou uma discussão de que precisaria urgentemente, um abaixo-assinado, de ter uma construção de uma usina de tratamento de resíduos sólidos no município, entendeu? Porque aqui o lixão não, aterro sanitário foi interditado e até hoje ninguém construiu um novo. Então, nosso lixo está sendo mandado para outra cidade. Então, quando você mexe, você sai dos muros escolares e mexe com a comunidade, aí eu fui mexer com quem? Com o político, né? E daí eles ficaram meio assustados, assim, entendeu? E foi um projeto premiado, tem vídeo dele. Professor, eu vou abrir agora, para a gente não se estender muito, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode usar aí como falar, a tela de mensagem aqui e eu transmito para o senhor, né? Vamos abrir perguntas? Alguém tem alguma Bom, já vou pergunta então para o logo convidar professor o nosso sofá Alberto? virtual, o Arthur, para fazer parte aqui da nossa Pode conversa. Nós estamos aqui no copo escrever com o aqui leite nas e caramelo. mensagens da chamada. Eu já abri aqui do lado direito. Se alguém tiver alguma pergunta, pode usar a mãozinha também, né, professor? Pode. Tem a mãozinha que levanta a mão e eu abro o áudio para pergunta também. Alguém quer participar? O Luciano Brito, talvez? O Luciano Barroso? Qualquer um de vocês. Alguém quer participar? Fazer uma pergunta? Estão se estapeando, viu, professor? Tem que ser um por vez, poxa. O Luciano Ninguém está se fazendo um trabalho manifestou. bem legal aí, que eu já vi, que eu falei para ele já participar desse prêmio que eu recebi o ano passado, que as inscrições estão abertas. É até O legal, de Luciano está repente, trabalhando com divulgar realidade isso, aumentada. mandar esses projetos. A gente tem que começar a divulgar essas coisas, porque às vezes o professor fala assim, eu não vou porque eu não tenho chance. Tem sim, sabe? Eu nunca imaginei que eu recebi 2 prêmios nacionais, graças a Deus, com projetos envolvidos na zona rural, com crianças do sítio, que era um projeto de cinema. Aí o povo falou, mas eu não tenho equipamento. Eu falei, mas eu tinha comprei uma câmera na época que eu não tinha nem celular ainda, esses bons. Hoje ainda está mais fácil. E aí eu ia filmando as crianças e a gente montava, não tinha internet, eu levava um computadorzinho e ia mexendo no Movie Maker. A gente fez os Poxa, que vídeos. legal. E foi muito legal, porque as crianças aprenderam a mexer. Daí eu fui trabalhar em linguagem cinematográfica, porque daí eu trabalhei com eles. É, trabalhei stop motion, trabalhei como que era o processo Professor, de dá licença produção só um de um filme. pouquinho, né? Só um pouquinho, ó. A Tânia está parabenizando, está impressionada com o trabalho do senhor. O senhor é um Obrigado, exemplo Tânia. de inovação e criatividade. A Rosângela está dizendo, no uso do holograma, só pode ser usadas imagens gravadas? É a pergunta dela. Não precisa. Pode ser ao vivo. Se você tiver como abrir um vídeo, por exemplo, fazer o fundo preto, né, que a gente fez isso no primeiro projeto. A gente fez no cantinho da sala, eu fiz tipo um estúdio, fiz um fundo preto, um segurava a luz da menina, assim, porque tinha que estar escuro, né? Eu pus a câmera do computador mesmo, abri, e como se fosse aqui a gente conversando, que está sendo Certo. transmissão ao vivo. Vamos supor, se eu deixar a tela inteira e só eu aparecendo no fundo preto, que dê uma forma que só eu apareça, e eu projetar isso na superfície transparente, vai dar essa impressão. Eu já tive uma ideia aqui. Eu apago a luz e acendo a luz do celular aqui, batendo em mim, só vai aparecer lá no fundo preto. Pronto, resolve. Mas aí você tem que fazer um fundo preto mesmo, porque se aparece qualquer luz ali, Já interrompe, já perde a magia.
entendeu? O Marco Antônio Dias está dizendo parabéns pelas ideias e iniciativas, muito bom. Professor, que tal a gente marcar uma outra oportunidade, quando o senhor puder, e chamar toda essa gente bonita que está aqui, para a gente fazer um forfé de ideia, que a gente fala forfé de ideia aqui no interior, né? Um brainstorm. Porque eu tenho certeza que todo mundo tem ideias geniais. E a gente, então, faria o quê? Um compartilhamento de ideias, né? E quem sabe a gente saísse do mesmismo, né, que é a educação no nosso país, né? Porque a metodologia, a gente fala muito de metodologia ativa em educação. O que o senhor está fazendo é metodologia ativa, porque o aluno é o protagonista, né? E ele deve ser, os alunos devem ser os protagonistas, né? Olha lá, o Luciano disse que já está dentro, o Barroso. Ah lá, achou o programa do encontro. Achou o programa, o Luciano achou o link, está aí, gente, quem quiser copiar, o link do programa da Globo. Aí lá ela mostra Bacana. certinho como, porque eles reproduziram lá ao vivo. Por isso que eu tava doido essa semana, viu? Eles ficavam Então mandando eu você gravar, transmitiu para eles toda a tecnologia, eles reproduziram lá. reproduziram lá. Daí ela queria conversar comigo holograficamente. Daí eu tive que gravar o vídeo, mandar, depois que eu entrei ao vivo. Foi bem legal, assim, o programa. Escuta, professor, o senhor usou um pouco, como é que chama esse pedagogo que fazia isso, a troca de cartas entre os alunos? Isso em É um 1900. movimento de arte chamado Arte Postal, que era Não, um mas movimento. tinha um pedagogo, eu não lembro o nome dele, em 1930, ele fazia isso, ele educava as crianças, né? Com essas crianças contavam a sua história, escrevia e mandava, entendia? Então, eles se correspondiam com cartas. É um pedagogo francês, eu não estou lembrando o nome Frenet dele. não é, né? Frenet, é o Frenet. O Frenet, essa ideia é de É. Frenet. Frenet tem muito essa ideia do rompimento dos muros escolares, as aulas passeios e tal, assim. Isso, É isso. muito legal o trabalho dele e eu tenho coisa muito parecida, né? Eu, Antes eu quando você ficava começou a muito, narrar, quando você antes eu começou a ficava narrar, eu muito, vi o Frenet aí. porque eu ficava muito preocupado assim, aí falava assim, o que que é que eu fiz, né? Que tipo de metodologia eu uso? Que pedagogia? Eu queria me encaixar em algum autor, em algum pensamento. Hoje eu já não penso assim. Eu penso que eu tenho um pouquinho de um pouquinho de outro, Claro, e vou claro. fazendo, né? E aí a gente tem a nossa própria forma de direcionar, né? Eu costumo me Perfeito. inspirar muito nos, que é uma coisa que eu tô querendo escrever mais sobre isso, sobre como criar projetos, né? Então, essa coisa do caipira, porque o caipira trabalha muito com a coletividade, que é a cultura nossa aqui, e na observação do tempo e das estações do ano. Cada estação tem o seu tempo e tem a sua característica. Então, estou Sim, trazendo essa ideia para para depois divulgar isso sobre questões relacionadas a como desenvolver um projeto, né? perfeito. Olha, a Rosângela está dando parabéns para você, professor, e que o seu trabalho ela gostou muito, eu exemplo. Professor, eu acho que para um começo de história valeu muito. Eu gostei muito da sua presença aqui, de todas as pessoas maravilhosas que aqui estão, né? Eu acho que aqui é só um começo, a gente pode, né, ter outros encontros com, né? E todo mundo estava interessado em como montar esse holograma. A princípio eu pensei que era o seguinte, as crianças estavam se vendo, né? Eu já pensei, né? E você dando aula para elas e elas dentro de casa, mas aparecendo na escola como se fosse um holograma. Isso Mas isso seria seria uma coisa. possível e eu gostaria muito, mas como a gente trabalha com a realidade, né, diferente, por exemplo, Sim, para gravar vídeo e tal, né, teria que fazer um trabalho antes de oficinas, talvez, com as famílias, preparar as famílias para poder fazer isso, né, mas aí não tinha como. o Luciano Brito está perguntando, professor Alberto, como foi a receptividade dos alunos a essa tecnologia? Quando eles se viram Ah, lá na tela. não, é sempre muito mágico, né? Porque para uma criança de 4 anos, que já é da geração digital,
ela vê isso acontecendo na escola dela, que é uma escola pública, Simples. né, simples, e de repente vê isso acontecendo e fala assim: "Não, mas é possível", né. Então, às vezes, as pessoas falam assim: "Nossa, você tem muito dinheiro", não é, né, tudo é possível, né. Mas aí a gente tem que acreditar e fazer. E eu gosto muito de trabalhar com a ludicidade, com essa questão toda da imaginação da criança e tal. Então tudo que eu posso usar para fazer a escola um ambiente mágico nesse processo de aprendizagem, a gente tenta, né? E eles ficam encantados, né? Por isso que eu chamo a fada, eu trago objetos também, porque eu sou contador de histórias, né? Então você tem que Sim. trazer objetos mágicos, de abertura de portal que a gente fala. Que é abrir um portal mágico, preparação do ambiente, tudo isso faz a diferença, né? Isso lembra muito, professor, psicodrama. Eu tenho formação em psicodrama. A isso nós chamamos de objeto intermediário, né? Uhum. Por exemplo, no grupo onde eu estou trabalhando aí, que a Rosângela faz parte, alguns professores aqui, a gente criou um personagem. Então, eu pedi para que cada um dos participantes encontrasse um personagem e narrasse em 3 minutos como se fosse aquele personagem, né? E nós começamos a criar interação entre os personagens e as pessoas perceberam que o personagem estava falando dela, né? É muito mais fácil falar de um personagem do que eu colocar o meu rosto e falar de mim, né? Então, os objetos intermediários, eles são mágicos, eles abrem esses portais, né? Parabéns, professor. Eu que agradeço. Alguém mais tem alguma pergunta? Aí, senão a gente já vai estar encerrando. Eu acho que o professor não jantou como eu, né, professor? Não, não jantei. É. E amanhã eu Alguém tenho mais tem outra alguma... entrevista, eu tenho uma entrevista de manhã com o pessoal de Rondônia. Não entendi, É professor. legal. Eu tenho outra entrevista amanhã para o pessoal de Rondônia. Ixi, E aí o fuso horário é diferente, sabe? Tipo sim. 1 hora, sei lá como que vai ser. Então você vai Vamos ter ver. que... Perfeito. Então é isso, professor. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Desculpe o problema técnico que deu aqui, Imagina. né, no começo, mas o João Brito ali conseguiu gravar, o Luciano Brito, né, está conseguindo gravar aqui para a gente. Depois nós vamos dar um jeito de compartilhar com vocês esse vídeo. Professor, o senhor tem mais alguma coisa para dizer para nós, alguma dica para nós? Como é que seria esse professor pesquisador? Como é que isso pode brotar na cabeça de cada um de nós? Como última palavra, professor. Então, a gente tem que entender. Eu costumo dizer isso. A gente tem uma função no mundo que é transformar pessoas. Eu costumo dizer que a educação é uma imagem que eu gosto de criar muito na minha cabeça, que é como a ação do vento sobre as dunas de areia, né? Por onde passa, transforma a paisagem. Então a Isso é gente não bonito, vê isso é a poético, educação, professor. mas a gente sente e a gente sabe que ela muda e transforma essa paisagem, né? Então, é possível fazer essa ação do vento do lugar que a gente está, né? Não importa se você está numa sala de aula, se você tem um outro tipo de trabalho, como é que você pode contribuir para transformar a vida de outras pessoas que estão ao seu redor, né? Fantástico. Então, quando eu falo do Muito bom. professor transformador, é justamente isso. A gente olhar os símbolos, os significados, o que está próximo de mim, que eu posso utilizar para essa mudança do lugar que a gente está, né, que a gente ocupa. O senhor me deu uma ideia. A próxima aula minha, sabe o que eu vou fazer, professor? Eu trabalho com técnicas de vendas, né? Então, a minha próxima aula vai ser mercado de sentimentos, certo? Pessoas vão Exato. trabalhar as emoções, né? Que emoção eu trago hoje para contribuir na vida do outro, né? E Exato. eu acho que Exato. muito legal. Muito obrigado, professor. O senhor tenha uma excelente noite, né? Obrigado, eu que Gratidão agradeço. mesmo. Eu achei que o senhor não ia Obrigado. ter tempo para a gente, mas o senhor achou um jeitinho e veio. Gratidão. Não, a gente tem que estar junto e a gente tem que sempre estar aí para ajudar no que for possível, né? Porque eu penso muito assim. Eu acho que o meu trabalho é muito mais para o outro, assim. Eu penso sempre assim, todo dia que eu acordo para assim, que eu possa iluminar o caminho de alguém, que eu possa ser luz na vida de alguém. Eu sempre penso dessa forma. Porque quem ilumina o Maravilha. outro também se ilumina, né? Sem dúvida. E quem dá flor, entrega a flor para o outro, é o primeiro a ser perfumado, né? Exatamente.
Uhum. Perfeito. Então, uma boa noite a todos. Agradeço a participação de vocês, né? Aqui o canal Teacher Drone, né? E toda semana a gente tinha esse costume, professor, de trazer alguém para falar, para iluminar a gente com novas ideias. E a gente está retomando essa ideia. Então, muito bem, continue o trabalho, viu? É muito bonito isso. boa noite a todos. Então, estamos encerrando agora. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, gente. Boa noite. Boa noite.